Olá, pessoal, muito boa noite. Demoramos, mas voltamos com a live do Dogma e Ritual de Automagia. Hoje a gente está no capítulo 7 e 8. E os nossos aliados são Diego Franzi, Gabriel Wendel e o Leonardo Artuati. Vou chamar o Gabriel que já entrou, vou enviar a live do Diego. E é para a gente dar início. E aí, tudo bem, Gabriel? Oi, tudo ótimo. Tá conseguindo ouvir bem? Tô ouvindo bem. Falei assim, a gente estava Preocupado com sumido, esse mas a gente fone. voltou. Sim. Agora vai. Agora vamos ver. A gente vai até o 22 sem parar. Faz sentido, é o caminho iniciático, entendeu? Fico com É. dor, estabilizou o 4, 6, o 5, agora vem o 7. É exato, né? Gente, é tão incrível. Esses dias eu estava na live com o Diego e ele até estava falando assim que as cartas, live de tarô, né? Ele estava falando que é um jogo de quadrinhos de adulto, né? Porque vai lá, Imperatriz, Fecunda, nasce. Estou tentando Isso. entrar. Então tá bom. Eu já te convidei, Diego. O Léo agora Diego entrou. atrasado, né, Diego? Vou te contar. Então, capricorniano atrasado, ele não gosta de atrasar. Meu querido, Incoerente. quiser apresente de novo. O espaço é todo seu para a gente dar início. Tá, vamos lá. Primeiramente, boa noite. É uma honra estar aqui novamente nesse projeto, né? Para quem vai assistir o primeiro vídeo, saibam que a gente já falou dos capítulos anteriores, tá? Capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, e hoje, efetivamente, a gente vai falar sobre 7 e 8. É inevitável, há uma necessidade de compreender, lógico, os capítulos anteriores, que é um segmento, né? Faz sentido toda essa ligação. O próprio número 7, Eliphas Levi, ele vai pontuar sobre isso, que o 7 é formado do ternário e quaternário. Então, é muito importante você entender todo o simbolismo, toda essa jornada iniciática, para conseguir compreender de forma significativa todo o simbolismo, todas as instruções referente ao arcano, essas coisas. Eu acho que Diego não está conseguindo entrar, não é isso? E eu falei para ele entrar pelo céu, que ele está tentando entrar pelo PC, né? Ah, tá. Boa noite a todos, Paz Profunda. Eu me chamo Gabriel, tenho um projeto no canal do YouTube, então coloco bastante informações, inclusive essa live também está indo lá. Muitas pessoas têm compartilhado essa live da gente de estudo. E eu notei, não sei se é uma questão de percepção, mas parece que mais pessoas estão falando sobre Eliphas Levi, mais pessoas estão fazendo live sobre Eliphas Levi. Isso é muito importante, muito bacana, né? E você vê o quão é rico o sentido de simbologia da sabedoria, né? Cada um tem sua perspectiva, cada um tem a sua percepção do conhecimento, sua bagagem religiosa, espiritual, consciência também, que mesmo às vezes a pessoa sendo da mesma religião, cada um está ali no seu momento de consciência diferente. Então, muito bacana essa divulgação, esse incentivo até das pessoas a buscar um pouco mais sobre esses conhecimentos, né? Que é o fundamento da magia, do ocultismo. Não, e o bacana é que a gente abre espaço para outras pessoas falar que às vezes tinham um pouco de receio de falar por conta desses dogmas religiosos. E o livro é simplesmente sobre dogma, né? Não era para ninguém ter receio de falar sobre isso. E assim, a gente deixa muito aberto, quanto para quem é só ocultista, praticantes ocultistas, quanto para os cristãos, que as pessoas... O nosso cristianismo do Ocidente, ele é muito fechado a um sistema que, em vez de libertar, ele aprisiona pessoas. Mas é o tempo que a gente vive, isso aí, e a gente está aqui para esclarecer a necessidade do sistema, não para aprisionar. E para todo mundo ter liberdade. Eu peguei até os dois arcanos aqui, ó, para ter mais liberdade, para a gente fazer umas analogias. Eu sou a Marina, vou me apresentar, amigo. Vai lá para o seu YouTube, vai lá para o seu canal mesmo. Eu sou a Marina, tenho um projeto chamado Identidade, né? Que não é meu, é nosso. É numa árvore.
E a gente está aí. É sobre quem é você fora dos rótulos. É simplesmente sobre isso que a gente está falando. Deixa eu ver se o Diego consegue entrar. Não, o Diego não consegue entrar ainda. Ele nem está aqui. Ele vai ter que ficar reiniciando, que às vezes demora mesmo uma vez também. Uhum. Bom, sobre essa questão de religião, é muito importante também a gente aproveitar até o pessoal se organizar, a gente vai seguindo aqui à medida do possível, né? Essa questão de religião, ela é muito importante, tá? Por exemplo, quando a gente vai falar de Eliphas Levi, a capa que a minha esposa me deu do livro, né, não é nada sutil. Ela é bem... Eu só lembro do Diego. Se ele tivesse aqui, eu estava mais empolgado. Bem significativo. Então, assim, eu lembro que até no dia que ela comprou esse livro para mim, a gente estava com um casal de amigos, que não é religioso, mas tu vê que já causa... Caraca, que negócio é esse pesadão, né? E a gente ri, a gente conversa e tal. E assim, não adianta a gente também tentar, como é que eu vou explicar ali, andando no shopping, todo um conceito gigantesco que Bafomé, que a figura de Bafomé representa. Não tem como. Então, assim, de fato, a religião, ela tem uma proposta diferente dos estudos esotéricos, das ordens iniciáticas, esse tipo de coisa. Pelo propósito dela. A religião, ela tá ali, já tem um sistema pronto, e geralmente ela está pautada em uma verdade, em leis, em coisas que não são mutáveis, dificilmente muda. E quando muda, existem essas discussões, né? Qual é a minha religião certa, a minha religião errada, ou a minha vertente é mais certa, e aí vai criando essas coisas todas. Quando a gente fala do ocultismo, do misticismo, seja o que for, a gente está falando de algo vivo, da sabedoria viva. Apesar de a sabedoria ser antiga, uma tradição, ela vem se moldando através do tempo. Então, diversas civilizações, a sabedoria ela vai cair ali, vai ter seu pico, vai construir grupos de estudos, grupos de esotéricos, mas ela tende a sempre estar se transformando pela cultura, pelo despertar. Então a gente vê essa sabedoria ela passeando pela a própria humanidade, os egípcios, os gregos. Então cada um ali você vai identificando esse tipo de consciência um pouco diferente. Dito isso, o próprio panteão, né? A gente pega o panteão dos egípcios, é muito mais figurativo, cabeça de animal, esse tipo de coisa toda, o Tote. Então, a cabeça de Ibis, ali representando Deus, da escrita, da magia, esse tipo de coisa toda. E quando a gente já vai olhar para a Grécia, Roma, a gente vê Mercúrio e Hermes, que já perdeu todo esse simbolismo, esse peso simbólico gigantesco, porque essas duas civilizações são muito mais racionais. Então, Hermes ali já assume algo de mensageiro de Deus, de algo que está ali cuidando dos mercadores, todo esse tipo de coisa. Mas o simbolismo continua o mesmo. Ele continua sendo, lá nos egípcios, o comunicador entre o céu e a terra, porém lá no Mercúrio, aquele que está mais próximo do Sol, aquele que faz essa comunicação entre o céu e a terra. Então continua ali essa sabedoria presente, porém ela está com novas roupagens. E assim a gente vai trazendo até os dias atuais com novas perspectivas, novas possibilidades desse conhecimento. Então, quem for cristão e está aqui por mera curiosidade, que pode acontecer, a gente faz apenas o convite. Esteja aberto. A gente não está aqui para oferecer nenhuma verdade. Aliás, e aí, Léo? Aliás, a gente não está aqui para dizer o que é certo, o que é errado. Amigo. Diego foi excluído aí da... Não, já aceitei ele, já convidei. Já te aceitei, já te convidei. Aí, ó, tô te convidando novamente, meu querido. É muito bacana você estar falando isso, eu só queria uma oportunidade para falar. Você falar... Aí, agora deu certo. Que isso, hein? Você perdeu a capa do Bafomé, amigo. É 7 e 8, não é o 13 não, pô. Tava assistindo. Da morte, não. É que eu tava tentando...
Boa noite a todos. Eu estava Boa noite. tentando de todas as formas entrar pelo computador, porque eu odeio fazer live pelo celular, mas não, como eu não consegui pelo computador, vai pelo celular mesmo. Vai, exatamente. Muito bem-vindo, Léo. Muito bem-vindo, Diego, novamente. Eu só vou fazer um adentro aqui, para continuando o que o Gabriel estava falando. Muito interessante você falar que que o ocultismo é algo vivo, porque nas religiões, principalmente cristã, fala de um Deus vivo. Só que vive como se fosse um Deus morto, né? E continua velado, algo que o véu já se rasgou. Como você pode esclarecer isso também, Gabriel? É muito Ah, interessante essa a gente fala. vê isso no próprio cristianismo. Uhum. Há um Deus ali no Antigo Testamento e Jesus ele vem justamente destruir toda essa concepção e algo muito mais simples do que inclusive a gente já tratou em uma live, que seria o amor puro, o ágape. Ele vem Pronto, aqui com falou uma da nova proposta. Então, o próprio cristianismo ele vai relatar essa sabedoria viva, essa sabedoria que precisa ser atualizada. A consciência da humanidade ela está progredindo, está evoluindo. Então, a gente não pode ficar preso em aparências, em amarras, em dogmas. E algo muito importante também, que Eliphas Levi, inclusive, vai falar no 8, que é a realização de dogmas, né? Que quando a gente vai falar, mas vocês estão falando que não tem dogma, mas vocês têm cerimônia, vocês têm dogmas. O Eliphas Levi, ele pontua isso de forma muito simbólica e simples. Os símbolos, os dogmas, toda aquela parafernália que quando a pessoa no mundo profano não entende, acha que aquilo ali é simplesmente coisa que a gente inventa, é simplesmente uma questão mágica de transformar palavras em atos, em símbolos, e ali transformar aquilo em uma cadeia. E chega um determinado momento, o Eliphas Levi fala isso, que o mago, quando transforma isso em hábito, nem se faz mais necessário o dogma e o ritual. Então, imagina isso. Então, Show. exatamente, quando você domina aquilo de tal maneira, você não precisa mais dessas ferramentas todas. Ali está para auxiliar você a criar um firmamento ali para fazer seus trabalhos e suas operações. Show. No centenário, ele também fala isso, né? Que a Sim, cerimônia, as vestimentas, os perfumes, e estes ritos, são, como disse, nada tem de fantástico ou arbitrário. Eles perfeito, exatamente. foram transmitidos, no ritual, né? A parte do ritual. Eles foram transmitidos pela antiguidade subsistente sempre as leis essenciais. E da relação que existe necessariamente entre ideias e as formas. Pronto. Acabou. Bom, vamos deixar Léo se Ele se apresentar aí apresentou. rapidinho, Diego. E E se Léo. puder, Diego, pode complementar os arcanos 1, 2, e 3, 4, 5, 6, que aí dá uma síntese para a gente começar Eu vou efetivamente o pegar 7. os outros aqui. Vamos lá, então. Boa noite de novo, tá? Agora há pouco vocês me viram gesticulando com a boca aqui que eu tava mandando meus gurizinhos ficar quietos, para poder conseguir me concentrar, né? Mas vamos lá, então. Vamos seguir, então. Na última live que eu participei junto com a Marina, foi uma live que a gente fez de tarô, né? Top. Eu comentei que realmente aquilo que tu estava falando antes ali, o tarô não deixa de ser uma história em quadrinhos para adulto, é um gibi que conta uma história, né? Isso é um livro de símbolos, né? E aí tu pega assim, ó. Eu vou dar um exemplo bem que eu dei aquele dia, que quem não assistiu, o público não é o mesmo, acredita, eu posso dar de novo, né? Tu pega ali um mago, que é o teu pai, e ele conheceu a tua mãe, que é o Beth, né? Aí os dois tiveram um relacionamento, ele pegou aquela varinha lá e fecundou ela. E aí o que aconteceu? A imperatriz engravidou, né? Ela tá grávida ali, né? Se vocês forem ver. Aí nasce o vivente ali no quaternário da matéria. Aí depois, lá no arcano quinto, ele recebe o batismo. Aí depois ele começa a ter as escolhas da vida dele, lá no arcano 6. Aí no 7 ele toma as rédeas do destino na mão. Aí no 8 o cidadão resolve ali na força, no caso, né? Ele tem a força para ir, ou senão ele conhece a justiça da vida. Aham. Aí depois ele vive os seus momentos de solidão, tem a sua roda da fortuna, tem os seus ciclos de destino e por aí vai. Enfim, ele vai indo e nós vamos ter uma análise até o último arcano, né? É uma história. É uma história. E essa é uma cena sendo espiritual, né? E o Eliphas, ele divide o dogma e ritual justamente em arcanos, né? Em 22 capítulos no dogma, 22 no ritual, justamente para tratar dessa senda de iluminação.
dessa senda de criação, né? De um mundo perfeito, de um homem perfeito. A gente vai encerrar lá no mundo, no tal, né? A criação de um mundo perfeito, a criação de um homem perfeito. E tudo isso né, em grande síntese, um processo iniciático. Tanto que esse processo iniciático está muito presente no tarô, né? E também está muito presente na Cabala, diretamente, né? Porque nós temos os 22 caminhos, tu soma com as 22 letras, tu soma com os 22, com as 10 sefiras, tu tem os 32 caminhos, né? Então tem toda uma simbologia nisso, e nós formos analisar a maioria das ordens ocidentais, né? E eu vou se dizer as operativas mesmo, né? Eu me refiro a sistemas martinistas, a sistemas ingleses, Golden Dawn, até Otto. O que eles têm? Eles têm um sistema iniciático análogo à árvore da vida. E eles têm um trabalho ritualístico para cada esfera, para conseguir, através desse todo, chegar num objetivo. É necessário? Não necessariamente é necessário, mas para quem está naquele sistema porque é a didática que está ali, né? Então, é essa didática. Por exemplo, o Gabriel falava há pouco do cristianismo, né? O cristianismo é uma senda iniciática maravilhosa. Se tu for analisar, Jesus teve 12 apóstolos, mas a Bíblia mesmo cita que ele teve 72 discípulos, né? Além de 12 apóstolos. Não é 13 E aí apóstolos? os 72, tu vai... Daí depois, além desses apóstolos, né, e dos discípulos, se tu pegar ali 72 discípulos, Jesus teve, né? Aí tu vai lá no Gênesis, capítulo 1 da Bíblia, e vai sublinhar cada vez que a palavra de Deus está escrita. Sublinha cada vez. E Deus viu que era bom, e Deus não sei o que, e Deus isso, e Deus aquilo. Quando tu chegar no final do capítulo 1, tu vai ver que Deus está sublinhado 72 vezes. Então é uma situação assim interessantíssima. É interessantíssima. E Deus, e a Cabala, na realidade, é uma ciência de nomes, né? É uma ciência de nomes divinos. O próprio exorcista mesmo, quando ele tem que descobrir o nome do ser para conseguir ter domínio sobre ele, quando ele vai fazer um exorcismo, né? E isso tudo é porque realmente no astral no astral e no espiritual, a ciência de nomes ela é muito eficaz no que diz respeito ao domínio e interação com os seres. Por isso que o sacerdote dizia o nome divino de Deus uma vez por ano, lá no Sanctus Sanctorum, que era o lugar que ele estava protegido, né? E o Eliphas explora muito bem isso ao longo do dogma ritual, né? Da importância de tu dominar o poder do verbo para te poder dominar as forças, né, da natureza, deixar de ser uma causa segunda, né? Tu conseguir dominar as vias da luz astral, né? Porque o Eliphas Levi cita muito o termo luz astral ao longo do dogma ritual, né? É luz astral, e a luz astral tu projeta com os olhos, a luz astral tu projeta com os dedos. Eu lembro que uma vez eu estava voltando com os amigos de um trabalho em Porto Alegre, iniciático, né? E aí tinha um amigo meu que é um daqueles mais pudicos, aqueles caras sérios, aqueles caras que não falam palavrão nunca, aqueles caras que são sempre fiéis, que estão rezando todo dia e tal. E nisso a gente tá andando de carro, ele tá no banco do carona, né? E aquele dia eu tava dirigindo, ele tá no banco do carona, ele do lado para uma moto com uma mulher bonita ali, né? E aí ele olha pro lado assim, e depois ele começa a se xingar. Bah, que droga! E o que foi? Ele, projetei metade do meu olhar, metade do meu trabalho na bunda dessa guria que estava ali na moto. Porque aí eu disse, mas por que se cobra tanto? Por que se culpa tanto? Né? É aí que tá. Ele se cobra, se culpa de um jeito que o que acontece? As pessoas, às vezes, elas querem controlar demais. Não só a si mesma, mas como o seu ambiente em geral. E dessa maneira elas acabam se embriagando com essa luz astral. E quando elas se embriagam com a luz astral, elas são facilmente seduzidas por fenômenos. Ou pior ainda, elas tentam induzir fenômenos onde não existem. Né? E é esse o grande problema que o iniciado vai ter que enfrentar e que o Eliphas, ele fala muito sobre isso, né? Nos capítulos 7 do Dogma ali. Desculpa estar me estendendo, mas eu vou só concluir o raciocínio, tá? Daí eu já deixo vocês falar. Diego, pode falar, a gente é acostumado. Tá. O número 7, na realidade, ali, porque ele fala ali, ele tá dando ali diretamente a espada flamejante, né? Eu fiz para introduzir isso, espada flamejante.
Que na maçonaria, isso é uma coisa de domínio público, não é nenhum segredo. A espada flamejante é um elemento que está no altar de um venerável mestre. Quem já foi numa cerimônia da Ordem de Molay aberta, quem já foi numa sessão magna branca, quem já foi, enfim, vai ver que lá em cima da mesa do venerável mestre tem uma espada ondulada que se chama espada da flamígera, que é uma analogia clara à espada daquele anjo que estava lá na Bíblia, né, cuidando do jardim. Essa espada, eu tenho até anotado aqui, ele é um poder mágico, com força, né, a espada. E essa espada, esse simbolismo da espada também está no Rei Arthur, lá na Távola Redonda, né, porque o que acontece? Iria reinar quem tirasse a espada da pedra, né, contos arturianos. Aí a gente pensa assim, olha, espada era a lei. A primeira história do Rei Arthur que eu assisti foi Espada era a lei do Disney, né? E aí tu pega assim e pensa assim, bah, mas que historinha, né, e tal. Só que se nós for analisar, a espada, ela é o poder do verbo, e a pedra é o quaternário da matéria. Tu tá com o poder do verbo preso ali, e tu só vai conseguir reinar na natureza se tu libertar esse poder do verbo de dentro desse quaternário da matéria. O que é o quaternário da matéria? O que está regido pelos 4 elementos que a gente conhece. É o físico, é o bruto, né? E para nós conseguir reinar no sutil, a gente tem que deixar de ser espesso, né? Então, esse é um ponto-chave, né, desse simbolismo, né? E o que acontece? Ele fala, né, do encontro com a esfinge. O que é a esfinge? Qual é o enigma que o Édipo encontrou na esfinge? Ele fala do homem, a resposta é o homem, né? O enigma da esfinge é o homem. Então é o conhece-te a ti mesmo, que a gente fala muito, né? Esse é o enigma da esfinge. Essa é a grande operação, é tu criar um homem perfeito. Se tu for analisar a maioria das ordens ocidentais, as ordens ocidentais, e aí eu estou falando de martinismo, de Rosa Cruz, de maçonaria, de Golden Dawn, da Igreja Católica Apostólica Romana, qual que é o grande objetivo? É tu criar um novo homem, é tu fazer renascer o homem, renascer o Cristo. O que é o Cristo na analogia bíblica? Na Bíblia diz lá, Cristo é o novo Adão. O que acontece? Nós tínhamos um arquétipo de humanidade no Antigo Testamento, como o Gabriel bem pontou, tínhamos um arquétipo de humanidade que era o Adão, que é a analogia martinista, Yod Revorré, né? É o Adão. O que acontece? Quando nós temos o Cristo, a gente coroa esse Yod Revorré, essa cruz, com o Shin, né, com o Sagrado Coração e tudo mais, e quando a gente coroa com essa Rosa Cruz, a gente cria um novo arquétipo de humanidade, e é justamente criar esse novo arquétipo de humanidade que é a missão da iniciação, né? A missão da iniciação real é tu criar realmente uma nova pessoa. Portanto quanto que essas ordens que eu citei, maçonaria, Rosa Cruz, Golden Dawn, essas 3, o martinismo, essas 4 que eu posso falar, porque eu conheço, porque eu vi, mas também tu pode citar outras, Otto, que eu acredito que não deve fugir muito disso, e outras ordens. Sempre a cerimônia da iniciação ela vai simbolizar uma morte e um renascimento. Complementando para os Porque cristãos... tu tá matando o velho e construindo o novo, né? Desculpa eu ter me estendido, mas eu quis introduzir completo o tema. Pode tocar agora. Não, complementando para os cristãos que assistem a live, né? Tá em 1 Coríntios 15, 46, 47. Mas não é o primeiro homem, o primeiro espiritual, senão natural. Depois o espiritual. O primeiro homem da terra e o terreno, o segundo homem, o Senhor. Complementando o que você disse, do segundo Adão. Gente, boa noite. Vocês estão conseguindo me ouvir agora? Deus, deu certo. Pronto, deixa eu tirar aqui a... Willis, como é que tá? E pior que hoje eu vim de Doutor Estranho. Eu vou tirar. Não, eu tava vendo aqui... Inclusive tá passando pelos multiversos aí. Não, tá muito preta a live. A gente, assim, tá muito... Nós tá muito bruxão. Atrás lá do Gabriel. Aqui tá o legítimo multiverso da loucura. Sexta-feira 13, tá bom. Bem, gente, eu nasci sexta-feira 13, às 13 horas, viu? Alien 10. Vixe. Seu presente, Léo, muito bem-vindo. Boa noite a todos. Eu sou o Léo. Eu sou o irmão Léo, do coordenador do projeto Mestre do Passado e do Academia Hermes Trismegisto. E isso, além de estudante também de algumas ordens iniciáticas, de estudante de rosacrucianismo e martinismo também, além de hermetismo em geral, né?
E na vida profana, eu sou técnico, barbeiro e técnico capilar tricologista, terapeuta capilar também. Lido com a beleza, com a esfera de Rod, com a esfera de É Netzach, nóis. né? Vênus. É nóis. Pode falar, à vontade. Eu estava pegando o gancho do Diego, adorei ele ter falado sobre a espada famígera, o pouquinho que eu consegui entrar e sair, né? Ele estava falando um pouquinho da espada, e me lembrou que a letra Zá, ela é uma flecha, né? Ela faz justamente esse projeto para cima, né? Ela se projeta para cima, aliás. Mas todos os autores, o Levi principalmente, vai abordar a questão das 7 virtudes, que é bíblica, como a Marina acabou de citar, e estou caindo de paraquedas aqui, né? E dos 7 vícios também. Então essa oposição que a carta do carro traz, ela vai ficar bem posta na frente do louco, quando ele passa por esse caminho. E quando essa carta se apresenta na nossa vida, muitas vezes, é justamente isso, que a gente está em conflitos, ou por pressões externas, algo gerou esse desequilíbrio dessas virtudes dentro de nós, ou por pressões internas, quando nós mesmos não sabemos equilibrar, né? E aí isso já vai ser retratado também na carta 8, na justiça. Mas o 7 é um momento muito importante, né? É uma carta muito importante. Eu estou usando porque ela vai Carlos harmonizar todos esses corpos, ou todas essas virtudes, ou seres dentro de nós, que estão polarizados ali, né? Estão em briga. Para que aí sim a gente possa fazer esse caminho da flecha ou da espada flamejante, como o irmão Diego falou. Bacana. Pode falar aí, gente, Gabriel. Só um complemento ali, uma coisa importante que tu falou ali, a questão dos símbolos, né, das letras. Só um complemento, assim, porque realmente na primeira parte, ali no Dogma, ele fala muito da luz astral, no capítulo 7, né? Ele fala muito da consagração da luz astral, da marca da desobediência e tudo mais, né? Já no capítulo 7 Do ritual. do Dogma, né? Do ritual, melhor dizendo, ele fala sobre talismãs, né? E o que é o talismã? O talismã é uma repercussão, né? Porque que acontece? A ideia, ela está na divindade, né? E o que acontece? Para o pessoal entender uma analogia bem simples, digamos assim, eu estou aqui em cima, né? Aí, de repente, um cidadão chamado Adão resolveu fazer uma desobediência, e é importante dizer que estão sendo terraplanistas, ouviu, senhor Christian? Então, o que acontece? Tu tá aqui, né? E aí, o que acontece? O cara comete uma obediência, ele cai. Cai de novo. E nós estamos aqui. E o nosso objetivo é chegar lá. Aí a gente tem a árvore da vida, a gente tem os caminhos que vão nos levar até lá em cima de novo, né? Só que o que acontece? Isso, pelo amor de Deus, gente, isso é uma coisa simbólica, não é literal. A queda não é literal, tá? O homem não é o centro do universo, o homem não é a obra-prima da criação. A gente é só uma combinação de carbônico com uma essência espiritual, tá? Então, o que acontece? A gente tem essa situação da queda, a gente sofre a queda e a gente busca se reconciliar com a divindade, com a perfeição. E como é que acontece essa divindade? Lá no plano superior, no plano da espiritualidade, tudo é perfeito. Mas só que para descer ele tem que ficar mais denso, né? Ele tem que para chegar na matéria bruta, né, na pedra bruta, ele tem que ficar mais denso, para ficar perceptível aos nossos sentidos que estão presos no quaternário da matéria, que são os 4 elementos, e também os sentidos que a gente tem, tato, paladar, olfato, visão, audição, né? Aí o que acontece? Ele está lá, e aí ele está no número, esse número que está lá no espiritual, ele vai se revestir de um símbolo, essa ideia se reveste de um símbolo, e aí sim a gente consegue captar, através do arquétipo desse símbolo, a essência dele, ou pelo menos tenta, né? Ou um pouco. Por isso que a gente muitas vezes vê um símbolo, às vezes ele causa um efeito sobre a gente, mesmo a gente não sabendo o significado, porque ali tem um arquétipo, né? Ali tem um arquétipo que vai dar uma correspondência na nossa alma. Isso é importante a gente frisar. Então, o que são os pentáculos, os pantáculos e tudo mais? Eles são formas de condensação de energia e de vontade para um determinado fim.
né? Seja ele uma operação, seja ele uma reconciliação, seja ele um ritual, né? O ritual, quando a gente... Eu sou cristão. Pai, Filho, Espírito Santo. Isso é um sinal mágico, né? É um sinal mágico que eu estou abrindo um canal de comunicação com a divindade. E eu preciso desse arquétipo para tornar isso formal, para realmente ter a certeza que eu estou conversando com ele. Precisaria fazer? Talvez não. Talvez não. Eu poderia simplesmente fechar os olhos ou estar dirigindo e falando, bah, Deus, tu podia me ajudar nessa... A conexão que seria a mesma. Mas como Eliphas fala, quando a gente põe uma formalidade, a gente está colocando o coração. E a chave de colocar o coração é que, tanto no plano astral quanto no plano espiritual, o que repercute é o sentimento. Porque isso vai dar força à nossa vontade e fazer com que ela se materialize ou não. É só para complementar o que o Léo falou. É, essa questão é fundamental, né? Quem, por exemplo, é estudante de ordem, sabe que geralmente a gente tem ali o cantinho de estudar, né? O Sanctum, para quem é Rosa Cruz, está bem familiarizado com isso. E aí eu não sei se vocês já tiveram essa percepção, mas é muito diferente quando simplesmente a gente pega algo para estudar, como essas coisas que a gente tem como sagrada, algo que a gente realmente respeita por ser uma sabedoria, e quando a gente vai fazer esse tipo de trabalho e segue um ritual que nós temos, então ali todo o ritual, antes de começar, lavar as mãos, meditar, um incenso, uma música, o local que tem toda a simbologia, e a gente nota a diferença realmente. Posso fazer uma meditação sem isso tudo? Posso. Mas assim, com certeza, quando eu faço tudo isso, eu vou fortalecendo ainda mais essa questão simbólica. Porque eu estou trazendo aqui para a matéria toda essa força energética, essa carga energética, e aí o poder da imaginação, a força, a vontade, tudo isso ali vai estar condensado em um só local, e a gente tem aí até a egrégora é isso, né? A força de várias vontades ali reunida formando uma egrégora. Então por isso a importância de seguir certo. Agora, faz tanta diferença assim? Aí depende, é claro. Não necessariamente sempre tu vai ter tempo para fazer tudo cuidadosamente, às vezes esquece tudo, mas é óbvio, a gente como místico, a gente sabe a importância de seguir esse tipo de coisa, até para a gente criar o hábito, criar o costume e preparar aquele momento ali que a gente chama de momento de veneração, de contemplação. Então faz sim a diferença. Lógico, porque a gente não se arruma para trabalhar, a gente não se arruma para sair, para comer. Essa preparação é necessária, é algo santo, né? Então, se a gente tem que ter esse momento. Eu respeito demais isso e faz toda a diferença. Sim. As iniciações sempre têm esses preparos, não é à toa. Então, como dizer aí, a ordem maçônica, né? Tem ali o local antes do cara nascer no útero da mãe loja, como o Frater bem colocou, Diego, toda a iniciação. Na Rosa Cruz tem um equivalente também, né? Na Rosa Cruz tem um equivalente também. Então, toda a iniciação é, de fato, um nascimento, é uma transformação daquele velho homem. Então, ali, quando na ordem maçônica o cara fica enclausulado, tem toda ali uma simbologia da sala antes da dita iniciação, que também tem correspondência em outras ordens, tudo isso é justamente essa jornada. E o cara passa ali no útero da mãe loja para nascer, de fato, esse novo homem. Então precisa ter essa preparação, precisa ter tudo, que é questão de consciência, para tu transformar aquela consciência daquela pessoa, entendeu? E daí também próprias religiões. Se as religiões soubessem o poder do símbolo, o poder do ritual, o ritual do batismo, o ritual da apresentação de uma criança, ou do batismo, seja qual for o ritual ali que está adotado em qualquer religião, se a religião, o líder dali, ou o corpo ali dos membros, entendesse a importância do ritual, seria muito mais eficiente, seria muito mais impactante. Não seria simplesmente um batismo, é só um momento que eu vou mergulhar na água e voltei, e agora sou um membro do status nível 2. Não. Tem que ter essa preparação, tem que ter essa conversa, tem que entender o simbolismo da água, da purificação, do nascimento desse novo, o que significa esse nascimento do novo homem, tudo isso ia ser um impacto muito diferente na vida dessa pessoa que está nessa jornada.
Por que às vezes não é esclarecido? Porque a pessoa vai pelo medo e não pelo amor. Assim, E até talvez simplesmente no pela entrega. automático. Exato. Principalmente no Vou automático. fazer porque todo mundo faz, é Pertencimento. porque é da religião, vou fazer isso na minha religião porque em determinado momento eu tenho que fazer. Mas o que tu procurar da tua religião, o que tu procurar da tua religião, tu sempre vai encontrar. Se tu quer salvação por medo, tu vai encontrar. Se tu quer conhecimento, tu vai encontrar. É um buffet livre, tu vai lá e se serve, né? Aí o que que acontece? Eu tô com o meu prato, com a minha fome, eu tô precisando de conforto, eu vou achar, eu tô precisando de conhecimento, eu vou achar. E eu vou dizer assim, a Igreja Católica Romana, que é a minha religião de batismo e é a única igreja que eu vou, né? O que que acontece? A Igreja Católica Romana, eu entro na porta da igreja, muita gente não percebe, mas as igrejas quentes, as que seguem a simbologia recomendada pelo Vaticano, elas estão sempre num contexto Ocidente e Oriente, né? Que nem um templo Rosa Cruz, que nem uma ordem maçônica, que nem. Enfim, ele está o lugar que o sacerdote fica é lá no Oriente, lá no Sol, né? Esse é o primeiro. Aí o que que acontece? Se nós analisar simbolicamente aquela via sacra que nós temos ali na parte de baixo do altar da Igreja Católica, tu tá vendo os 12 signos do zodíaco ali. Tá vendo todo o ciclo zodiacal. Por que que ele não sobe lá em cima no altar? Porque lá é o espiritual e não existe influência astral no espírito. Né? A influência astral é aqui, no plano da matéria, nessa carne que nós somos, nessa matéria grossa. Mas lá, tu acha que um espírito, que Deus, que Jesus estão preocupados que se eles nasceram no signo tal? Não, isso aí não tem mais influência sobre eles. Tem influência sobre nós por quê? Por uma situação de rotação e gravitação na Terra, uma situação física. Né? Se tu pegar assim, a fase da Lua, ela influencia, inclusive no parto, né? No parto, nas marés, no plantio, O ciclo menstrual. tudo, né? Ciclo lunar e solar, eles influenciam absolutamente tudo. Tem coisas que a gente planta e colhe no inverno, planta e colhe no verão. Tudo isso são coisas que é uma influência física, né? E essa influência física, ela traz, sim, uma correspondência astral, mental e até emocional. Tem dias que a gente está mais azedo, tem dias que a gente não está, né? E por aí vai, né? E aí o que que acontece? A solenidade que a gente dá a um ritual, a gente usa para se libertar disso. E ali, quando o Elifas fala no capítulo 8, né, no número 8, né, da justiça, como é que o Martinez de Pasquali, lá na antiga ordem dos Coen do universo, se referia ao número 8? Ele se referia a Jesus como número 8. É o espírito duplamente forte. Ele triunfou sobre o quaternário da matéria. Ou seja, ele é duplamente forte. E esse 8, se vocês analisar e tirar fotos sobrepostas do Sol, todos os dias do mesmo lugar, durante um ano, tirando fotos do Sol, vocês vão formar um 8 no final do ano. Né? Essa é a órbita do Sol. Né? Então, o que que acontece? Nós estamos num movimento em busca de luz, de calor, de conforto, né? E agora há pouco, enquanto eu estava falando com vocês, ali eu estava com o microfone silenciado, a minha mulher veio falar para mim, bah, mas o que que seria a desobediência do Adão? Isso é interessante. O que que seria a desobediência do Adão? O que que ele desobedeceu? Por que que ele caiu? O que que seria a desobediência? Eu vi que deu uma oscilação. Tá, vou repetir. A minha mulher falou assim: o que que significa, o que que seria, né? Uma reflexão que ela fez enquanto eu estava com o microfone desligado. O que que seria a desobediência de Adão? O que que seria? O que que ele desobedeceu? Aí, será que foi simplesmente o fato dele querer comer a fruta? Ou será que foi uma consequência de um descumprimento de uma lei natural que precisa de uma contrapartida, né? Esse é um ponto que a gente tem que ver. A gente não, se eu chegar ali fora, agora, nesse momento, eu posso fazer isso porque eu tenho livre-arbítrio para fazer isso. Eu posso simplesmente ir lá fora, tirar minhas calças e ficar balançando meu equipamento no meio da rua. Eu vou ser preso porque eu estou descumprindo uma lei, eu estou cometendo um atentado ao pudor. Mas eu posso fazer isso. Só que eu vou ter que arcar com as consequências de ter feito isso. E provavelmente eu vou para a delegacia, vai ter BO, e sem falar no fiasco e na repercussão, né? Mas vai acontecer, é uma desobediência a uma lei, né? Desculpa o exemplo chulo, mas não me veio outro. Olha, Queria lembrar também o tempo, né? O tempo que a luz solar ela demora para chegar aqui são 8 minutos. O 8 também está relacionado a isso, né?
tem uma coisa que é importante sobre as preparações também, que se relaciona às virtudes. Porque quando a gente começa essa preparação, tem duas coisas principais. A gente falou sobre os 4 elementos, quando a gente abordou o Arcano 4, e falou que esses seres não iriam nos respeitar se nós não tivéssemos esse devido respeito e cuidado com eles, né? Não sei se vocês estiverem ouvindo, é meu sobrinho por aqui, tá? Criança gritando. Então, quando eu evito, assim, eu desrespeito, de certa forma, o princípio da água, quando eu quero fazer um experimento, alguma meditação, sujo, né? Eu cheguei da rua, não fiz essa preparação, não limpei meu emocional e não limpei também por fora, ou seja, as 7 portas do corpo, ou o próprio corpo totalmente, eu também estou indo contra isso, porque eu não estou indo a favor do princípio de purificação, né? E assim também com os outros princípios que a gente já tinha abordado antes, né? O corpo em si, né? E tem uma grande coisa quando a gente se dedica à prática com certos cuidados e critérios, seguindo os ditames daquilo que a gente afirmou que seguiria, que a gente jurou que faria, né? E aí entram essas 7 virtudes. A força de vontade, também entra a pureza nossa, né? Eu peguei a colinha aqui. A temperança, justiça, prudência, força, tudo isso é desenvolvido em nós quando a gente começa a também fazer essa preparação para o sagrado, como Marina falou. A gente vai trabalhar, a gente faz, a gente se limpa, a gente toma banho, a gente dá um jeitinho, por que não para o sagrado, né? Então isso são técnicas também que ao longo desses ciclos, pode não ser em um mês, mas ao longo do tempo, da nossa jornada, todas essas virtudes vão sendo desenvolvidas dentro de nós, às vezes com um período de 1 hora semanal. E a gente não percebe, mas a gente só vai perceber depois que um grande ciclo passou. Domínio próprio, né? Isso é o autodomínio. Aliás, esse autodomínio, ele fala aqui, né? Ele fala aqui no 8, ali, na Advertências Imprudentes, né? No capítulo 8, ali, Advertências Imprudentes, ele fala, né, que realmente há essa situação aí de tomar cuidado, de se domar, e ele fala aqui quanto mais, eu acho fantástica essa frase que ele diz aqui, quanto mais doce e sereno fores, maior será o poder da tua cólera. Ou traduzido, cuidado com a fúria do homem pacífico, né? Porque realmente esse é o pior, né? Porque o cara que internaliza demais, uma vez um padre falou, o padre falou uma vez para mim que a ordem da Igreja Católica, para quem não sabe, a Igreja Católica ela tem várias ordens iniciáticas dentro dela, algumas inclusive secretas, né? A ordem que ele acha mais interessante é a dos cartuchos. Por quê? Porque os cartuchos fazem voto de silêncio. Eles só abrem a boca para rezar e para cantar salmo. É só para isso que eles abrem. Eles não falam mais nada o dia inteiro. Mas, aleatoriamente, eles podem dizer alguma coisa. Agora, tu imagina o poder do verbo e da vontade de um cara que só abre a boca para falar com Deus. Quando esse cara fala, é a divindade falando, né? Então, é isso. Eu sou um cara disperso, eu sou comunicólogo, tenho lua em gêmeos, então eu sou um cara que fala, assim, uma matraca insuportável. Às vezes eu tenho que botar um freio, né? Mas esses dias eu viajando com um amigo meu para Porto Alegre, ele disse, na volta eu vou ter que dar um Dramin por dia, que eu não aguento mais a voz dele. Mas é isso aí. Eu sou um pouquinho mais forte, né? Mas é uma questão nossa, né? Ainda bem que tem as instabilidades da internet para me fazer parar de falar um pouco, né? É o sinal já. Para! É engraçado. Gente, esse ponto pode falar. Pode falar. Esse ponto é muito importante da preparação, de ter o domínio e tal, que é importante a gente entender que o Eliphas Levi ele organiza pelas chaves do tarô não é à toa. Então, só relembrando, a espada flamejante é justamente quando você tem esse domínio sobre as 7 virtudes, sobre os 7 planetas, que quem estuda astrologia sabe que são influências ali que compõem o ser humano em si. Então, vencendo tudo isso, e não podemos esquecer que o 7 é composto ali do 3, que é a trindade, que norteia o ser humano, e também 4, que é onde nós estamos, que é na matéria. Então, a espada flamejante, em alguns ritos, você tem esse símbolo entregue ao iniciado.
Então o iniciado, ele porta em algum momento uma espada. E essa espada é o que configura essa autoridade simbólica que ele chegou nesse momento que vencendo essas coisas. Dessa forma ele tem a força da vontade. Então é um estado de consciência a mais. E quando Eliphas Levi, ele vai tratar já da prudência, da realização, do infinito, do oito, tudo isso é já supondo que esse iniciado ele já está com essa arma, já está com essa espada. Então ali já, por isso que Eliphas Levi, ele é muito sábio nesse. Eliphas Levi é colossal, né? Então é muito bem fechadinho, essas instruções dele é muito interessante. Vamos só organizar aqui. Número 7, espada flamejante. Eu vou ler só um pedacinho, que aí a gente conclui o 7. E se for, a gente já vai para o 8. Pode ser? Pode. Então, só citando. O setenário é um número sagrado em todas as teogonias e todos os símbolos, porque compõe o ternário e do quaternário, né, que eu acabei de mencionar. O número 7 representa o poder mágico em toda a sua força e é o espírito auxiliador de todas as potências elementares. É a alma servida pela natureza, é o Sanctum Regni que se falou nas clavículas de Salomão e que é representado no tarô pelo guerreiro coroado, e assim vai. Então, bem no iniciozinho, só para o pessoal ficar bem atento, número 7, a gente já tratou de toda essa simbologia da espada, das 7 virtudes, dos 7 planetas, e Diego talvez pode falar um pouco mais sobre a carta em si, dessa simbologia que está ali. Eu acho que seria também bem interessante. É bem simbólica, né? Tem 2 esfinges. A gente falou. Cai não, que nós quer Agora escutar você. Fala aí. Ainda bem que você falou do 7 aí, Gabriel, que eu já estava passando por. Ouvindo, não ouvindo. vendo Tá rodando ainda. a bola aí, mas nós estamos te ouvindo. Fala aí. Não. Quase. Vamos seguindo aqui quando ele retornar, pode ser? Pode. Isso aí, caiu de vez. Então, basicamente, a carta do tarô ali, né, ele vai estar representando de fato esse guerreiro. Perto do morro Então, agora. se você for observar, a gente está falando de símbolos, então a gente está falando de um guerreiro, ou seja, o cara que vai portar ali, de fato, essa espada. Logo abaixo tem as esfinges, normalmente está cada um olhando para o lado, né? Cada tarô ali vai abordar de alguma forma, mas as esfinges estão representando ali a dualidade oposta, Jaquim Boaz, todo esse tipo de informação está contida nessa carta para representar esse número 7, essa espada flamejante, como a gente disse, é o poder, é a espada. Então, ou seja, o que Eliphas Levi está dizendo? Chegou o momento, meu irmão, se você quiser ser mágico, se quiser praticar ritualística, não basta apenas você ter um poder de vontade, não basta apenas você querer, não basta apenas você saber, você tem que ter esse senso de responsabilidade. Você tem que portar essa espada, você tem que ter essa força. Se você não dominar o seu sentido de trindade, o sentido da matéria, a matéria brinca contigo. Então Eliphas Levi, ele deixa bem claro que se você for fazer evocações, mexer com esse tipo de coisa, você tem que estar preparado, você tem que ser uma pessoa responsável. E Eliphas Levi aborda sobre isso, da loucura, inclusive, de mexer com a magia, do perigo. O capítulo 8, talvez ele vai mencionar, não vem em minha cabeça, mas ele deve falar sobre isso, que é a preparação, e não só a preparação, aliás, é a precaução, né? Ele vai alertar sobre isso, esse êxtase de ficar mexendo com magia, e poderá chegar à loucura, não é à toa, porque você está desencadeando ali o que ele chama de fato de luz astral. Eu já tive uma experiência com uma pessoa conhecida que achou legal mexer com magia e tal. Eu nunca falei para ele que eu gostava desse tipo de assunto, então só ouvia ele mencionando através de outras pessoas. Então nunca foi de fato da pessoa. Mas enfim, as histórias que eu ouvia é que eles achavam super legal, se encontravam numa praça, fazendo vários experimentos, várias coisas, e chegou um determinado momento que ele ficou assustado, porque ficava vendo coisas, ouvindo coisas. A gente que é estudioso dos arcanos, das informações, das instruções, entende muito bem o que aconteceu. É justamente essa dilatação da luz astral.
quando ele já começa a ficar com a que a gente chama de embriaguez. Ou seja, ele não estava de fato preparado, ele não portava a espada, ele não comandava os 4 elementos. Então ele passou a ser comandado por eles, por essas forças. Até porque a gente não usa magia, a gente não estuda para nosso bem próprio, sim para um coletivo. E isso se aborda bastante dentro da magia, porque a cabeça enche porque é questão do ego, né? É o que Eliphas também aborda. Blavatsky. Acho interessante que... Eu vou Cadê falar o o que eu ia Diego? Tá falar aí? antes, quando eu caí. Você tá aí, Não, Diego? Estão me Tu tá ouvindo? no astral. É que a minha internet Não tá. estamos vendo. A minha internet ela tá numa situação aqui bem complicada, mas vamos lá. Vai. Tá caindo muito hoje, mas vamos lá. Vai. Vamos lá, então. Eu vou passar ali que ele falou ali da carta do carro, né, do 7, e é realmente aquilo ali, né? O cara que tá na carta do carro, ele tá com a mão guiando os cavalos, né? Ou seja, ele tem que adestrar o ser instintivo dele para ele conseguir ter uma ação em outros planos ou até na própria vida, né? Senão ele vai ser sempre uma causa segunda, né? Não adianta. E aí o que acontece? Tem um seriado que eu vou recomendar para que é um seriado chamado Exorcista, tá? Exorcista, não é o terceiro, tá? O terceiro episódio do Exorcista. Estão me ouvindo? Que Diego, travou a tenta imagem de sair vocês e aqui? voltar de novo. Estão me ouvindo? Sim. Mas você tá ouvindo, Eu vou tentar Gabriel e Léo? Wi-Fi e vou Ou tá trabalhar falhando Eu tô. com o meu 3G, porque realmente não dá. Peraí. É porque tá falhando, tem hora. Enquanto isso, termina o simbolismo do cavalo um pouquinho, né? Esses 2 cavalos conflitantes são justamente que eu lembro da virtude e dos vícios. Alguma É situação, uma quando fêmea e essa um pessoa macho. começa, o fêmea e o macho, alguma situação vai se apresentar pra gente, ou está se apresentando, quando se apresenta o arcano 7, que está em conflito, ou externo ou interno, ou é alguma coisa que a gente tem que equilibrar, porque a letra também, a Zayn, ela significa caminhar. Então alguma coisa deu uma travancada, enquanto a gente não equilibrar essas potências, a gente não vai para frente, a gente não vai conseguir caminhar. Mas tudo para o fortalecimento da nossa personalidade. Algo precisa ali ser harmonizado. Show. Vamos ver se o Diego entra agora. Eu já te aceitei, Diego. Vou te convidar. Algum jeito você vai entrar. Queremos escutá-lo. Essas A câmera, câmeras tá com vira essa a câmera. mania de começar a câmera Agora Achei com a já que ele câmera ia botar certa um fica legal. pentagrama no chão para fazer a prática. E deu ruim. Deu ruim. Bom, vou tentar falar agora. Vamos ver se a internet não me atrapalha tanto. Bom, vamos lá. Eu tava falando ali do carro, né? Da situação do carro, do Teus Red e o controle. Tem um seriado muito bom que eu recomendo pro pessoal, chamado Exorcista, que é da Amazon Prime. Tem um episódio, se eu não me engano, é o 3º ou 4º, que tem uma mulher possuída e o padre, que ele tinha abandonado a batina, depois ele estava voltando e tudo mais, ele tenta exorcizar aquela mulher que está na rua, que ele vê que ela está possuída. Aí eu tô dando spoiler na cara dura, mas eu vou dar mesmo. Pode Porque mas é assim, ó. Ele diz assim, ó. Eu ordeno ao ser que está aí dentro que saia e venha falar comigo. Aí o ser olha para ele e diz assim: tu ordena com que autoridade? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ah, todos eles, que legal. Que Eu bacana. acho E o massa demônio isso. pegou, virou as costas e foi embora. Deixou o cara falando sozinho. Ele não tinha autoridade para isso. E aí, quando eu vejo um cara que mal leu o Louis-Claude Samartin falando em evocar demônios e tentar convertê-los para a luz, eu acho isso bizarro. É que nem tu pegar aqueles dinamite do Papaléguas e tentar explodir alguma coisa, sabe? Aquilo ali vai explodir na tua cara, é óbvio que vai explodir na tua cara, né? Mas depois a pessoa tá cheia de problemas psicológicos, não sabe por que tá acontecendo isso, né? Mas é justamente isso. A gente, se tu não sabe mandar embora, não chama. Não chama. Se tu não sabe nadar, só entra na água onde dá pé. Porque é uma frase que a minha avó sempre dizia: todo cidadão que quer sarna para se coçar sempre vai achar. Nem E é precisa um procurar caminho sem muito. volta.
Não, é um caminho assim que não adianta. Claro que todo mundo aqui, eu acho que nós quatro fazemos esse perfil do curioso, esotérico, que em algum momento fez a brincadeira do copo, que em algum momento fez a brincadeira da caneta, que em algum momento pegou e acendeu uma vela e fez um ritual para ver se Desde qual os era. 9 anos. Eu Isso é gostava de fazer os normal, isso é bonequinhos, normal, ficar isso é uma furando. curiosidade normal. Agora, querer se tornar um escravo da magia e querer resolver tudo acendendo vela e fazendo feitiço, tu não vai conseguir, não adianta, não adianta. Tu tem o poder realizador, que é o carro, né, que ele fala, justamente para isso, para te conduzir a tua vida. A iniciação é o elemento para te conduzir a vida, jamais para te escravizar. O iniciado ele não é o escravo do poder, ele é senhor do poder. E para ele ser senhor do poder, ele tem que ter autoridade. E aí eu vou dar o exemplo que eu sempre dou em toda live. Eu tenho um cachorrinho aqui, um Lhasa Apso, o LED. Tem dias que eu falo com o LED simplesmente caga porque eu disse, ele não tá nem aí. E às vezes ainda late de volta. Aí me diz uma coisa, que autoridade eu vou ter sobre um anjo ou sobre um demônio se nem meu cachorro de 8 quilos me obedece? Então é isso que a gente tem que pensar, que a gente tem que ter autoridade para tentar fazer alguma coisa. Que a gente tem, e essa autoridade vem através do quê? Da moral. Por isso as ordens iniciáticas trabalham muito a questão da moralidade, porque a moralidade ela vai melhorar o teu sentimento e é o sentir no astral que vai te dar autoridade para alguma coisa, seja para o lado negro ou para o lado branco da força, né? O lado sombrio, melhor dizendo, né? Ou para o lado branco da força, o lado da luz. Tanto faz. Tu vai ter autoridade quando tu estiver imantado naquilo ali. E tu se imanta através dessa interação com a luz astral. E essa interação com a luz astral vai fazer com que as afinidades se aproximem ou se afastem. Depende muito do contexto, né? Mas em síntese é isso. Desculpa por ficar caindo, mas talvez até o próprio Mark Zuckerberg ache que eu estou falando demais e fica me derrubando. Porque tá acontecendo assim demais hoje. Mas em síntese, tá? Só para concluir, a autoridade do iniciado moral, que o Eliphas Levi fala muito bem nesses capítulos, ela serve justamente para melhorar o sentimento. Porque o plano da operação não é um plano do intelecto, é um plano do sentimento, né? E quem não sabe sentir não sabe o que quer, porque ela não sabe desejar, né? Ela pode pensar o que quer, mas ela não sabe sentir o que quer. E quem não sabe sentir não sabe, não vivencia isso, né? É a mesma coisa que eu querer descrever o amor em palavras. Eu posso escrever palavras bonitas e tentar até induzir um sentimento, mas o amor mesmo eu só vou sentir, né? E eu ouso dizer que eu acho que só o Gabriel não tem filho aqui ainda, né, Gabi? Mas tem? Tem uma moça Tem? ali. Então, entre nós quatro, eu vou dizer uma coisa, cara. Você que não tem, A gente... Eu que não tenho. Tenho um bando de afilhado sobrinho. Ah, mas não dá no mesmo. Mas ser pai ou ser mãe, é um grande momento de iniciação no amor na plenitude. Porque tu passa a ter um sentimento diferente de todo o resto. Quando tu pega o teu filho no colo a primeira vez, olha no olho dele, e tu vê que aquela vida ali, um pedaço de ti, e que tu vai ser o grande exemplo e o grande norte para ela, tu começa a mudar. Aí tu renasce. E aí acontece um grande processo iniciático. O objetivo de cada iniciação na vida é fazer com que algo semelhante ou análogo a isso aconteça na vida do iniciado. E aí que faz a diferença total. E o carro é para onde tu vai guiar isso, né? O carro. E aí tu vai ter a justiça, né? E eu falo a justiça no 8 porque o tarô da Marina ali tem a força no 8, né? Porque é uma linhagem inglesa. É o mitológico que tem, né? É o mitológico que é o 8. É que como eu sei que o Léo também estuda a linhagem francesa, mais martinista, né? Então aí o 8 é a justiça, né? Mas em síntese é isso. Desculpa ficar me estendendo, tá? Não, mas tá em ótimo. síntese é isso. Eu acho que você pontuou uma coisa muito importante, que inclusive essa questão de ficar escravo da magia, escravo desse tipo de coisa. E lá no capítulo 8, ele faz rever e coloca uma coisa muito, muito interessante. Existem dois tipos de realização, a verdadeira e a fantástica. A primeira é segredo exclusivo dos magos, e a segunda pertence aos feiticeiros e encantadores.
Então, Eliphas Levi, ele sempre pontuou isso em suas obras, né? Diferenciando os feiticeiros, os encantadores, que é justamente essa figura das pessoas que estão ali focadas nos prodígios, que estão focadas nas realizações, nos encantamentos, não ao mago. O mago ele está ali para uma operação mais pessoal, algo do seu realmente seu despertar. Então, corrobora muito com isso que o Frater deixou aqui. E é muito importante a gente alertar também isso, né? Muitas pessoas querem estudar Eliphas Levi, praticar magia, fazer tudo, mas tem que ter noção dessa responsabilidade, dessa coisa séria de um trabalho, exige um trabalho. Então a pessoa já quer fazer tipo de experimentos, já quer ver coisas, já quer de fato fazer prodígios, quer viver num mundo fantástico, onde não pertence ao mundo dos magos. Existem uns segredos exclusivos para os magos. Por quê? São coisas que o mago vivencia. Inclusive, algumas ordens aconselham isso. Não revele os seus experimentos. Não revele o que você está passando. Porque isso é coisa sua, do mago, é segredo do mago. Entre ele e sua consciência, a sua jornada. E inicialmente, normalmente, é neurose, né? Normalmente tem muito mais ilusão do que ainda uma coisa que se possa ver. A gente normalmente vê o que a gente quer ver, né? Vemos o mundo como somos, não como as coisas são. É o Tomás de Kempis. É o que vocês falaram também sobre religião, né? E isso também nos leva a RET, né? É a visão, são 2 olhos. E é esse círculo aqui do 8, do infinito, que é o arcano 8. Ah, bacana. E é um círculo ativo, né? Unindo ao outro também. Isso é os 2 olhos de Horus, né? Tem uma frase aqui do Levi, já que eu peguei a palavra rapidinho na brincadeira, já fui pegando, senão vocês não deixam falar. Então, a frase do Levi sobre a justiça, que olha, gente, isso aqui foi o meu dia todo, né? Queria fazer a tatuagem. A justiça é a balança cujos pratos estão em todo lugar e o centro em lugar nenhum. Então eu fiquei percebendo que tudo era balança, né? A balança está em todos os lugares, mas o centro, a própria justiça em si ainda não, porque a gente está num mundo de polaridade, essas divisões. E aí ele prossegue também, né? A 8ª chave é a justiça, que mantém a balança em equilíbrio. E aí quando a gente pega assim, a justiça, o Mercúrio também junto, os 2 quadrados, né? São os 2 quatro juntos, essa harmonia cósmica para a gente ter a realização que o Levi fala, eu fiquei questionando por que 2 cruzes ou 2 quadrados se unem e seria a estabilidade cósmica, né? E eu acho que essa é uma pergunta que tem que ficar para a gente ainda sobre esse tipo de simbolismo. As 2 cruzes ou os 2 quadrados um sobre o outro. Por que isso seria a tal da realização? E aí é uma chave que ele vai deixar um pouco assim, ele vai joga, ainda que a gente encontre lá nele, nas cartas e no quadro natural de Samarcand, que ele deu essa chave pra gente, ainda tem alguma coisa que acho que cada um vai ter que descobrir por si só. E também está ligado à justiça, ao karma e à casa 8 da astrologia, né? Então, tudo que a gente faz embaixo, pela lei hermética, vai ter uma analogia, né? Uma correspondência em cima também. E aí a gente não vai ter uma visão desse karma. E isso eu ainda estou falando sobre as 2 cruzes, tá, gente? A cruz de baixo e a cruz de cima. Não vai ter uma lei kármica, de certa forma. Ele deixa assim, ele nesse sentido, deixa ver que são apenas reações. A lei é a harmonia. É a harmonia que tem que imperar. Mas quando algo dessas balanças se desarmoniza, tem que ser compensado. E aí sim, a gente acaba sofrendo alguma ação de compensação sobre isso. Né? Pêndulo, né? O pêndulo. Olha, muito bom. A Kátia deixou um comentário aqui, só lendo rapidinho. Aqueles primeiros experimentos a Rosa Cruz significam que estão em contato com essa luz astral? Qual Rosa Cruz? Primeiros experimentos. Nossa Senhora, eu vou falar exatamente essa pergunta, qual Rosa Cruz, mas deixa quieto. Mas assim, só para não deixar você com a resposta, tá? Presumo que está iniciando em alguma ordem, Rosa Cruz, obviamente. Então, assim, é o pilar fundamental ali, onde você terá o contato de diversos experimentos. Uma que eu posso citar, que tem experimentos, tal, tudinho, é a MORC.
Então ali são os pilares que você vai construir para ter esse contato com essa questão espiritual, que normalmente a gente não tem. E ali, lógico, dependendo de qual grau, eu não posso dizer qual os experimentos, mas ali você vai ter contato com muitos experimentos. E assim, se a gente for parar para pensar que a luz astral é algo que mapeia toda a matéria, e ele faz Levi está mencionando sobre isso, sim, você vai começar a ter contato com essa questão de aura, de vibrações, o que na Rosa Cruz vai chamar de teclado universal, algo que permeia isso tudo. Exato. Então isso vai ser objeto de estudo em um grau específico da organização. Então é assim, vamos dizer, o primeiro contato que você tem com essa questão. Talvez ele não fala isso de algo tão específico, mas é sobre. Mas eu não vou especificar muito. Eu gosto muito da Mork, né? Eu conheço a Mork já aí. Eu vou completar já quase 20 anos de ordem, né? E eu vou dizer o seguinte: o átrium, tá? O átrium da Mork, os 3 átriums que antecedem o grau de templo, são a essência do esoterismo ocidental. Tudo está ali, no átrium. Né? O resto vai ser só expandido depois. Tudo. E o resto eu falo em relação ao esoterismo mesmo, em tudo. Inclusive, vai precisar revisitar para estudar graus. Exatamente. O átrium Fica a dica do esoterismo. Então, assim, ó, os experimentos que tem no átrium, minha querida Sora, faça todos. Mais de uma vez. Faça até sonhar que está fazendo, porque daí tu já está fazendo lá no outro lado também. Então, ó, faça bastante. Faça bastante, porque realmente vale a pena e isso vai aumentar o teu poder da imaginação criativa, que é uma situação essencial para operar em outros planos. Essencial. Rosa Cruz domina esse plano aí. Tem a gente revelar muita coisa, também é assim. O 8, ele é a união de 2 serpentes, né? Isso é dito pelo Levi. E a luz astral, muitas vezes, é retratada como uma serpente. Então, o Levi, ainda nesse capítulo, se você puder dar uma lidinha no 7 e no 8, você vai ver lá que ele vai falar que é a união do magnetismo com a eletricidade cósmica. Né? Que é a harmonia cósmica, é o cósmico em harmonia com o magnetismo terrestre. Isso está no Levi, tá? Isso está no Levi. Não tá... Tá no Hot, tá no 8 do Dog. Ele chama também a luz astral do Ouroboros, né? Então ele associa tem a Mahash muito também, que é a serpente do Gênesis ali, né? Que o Guaitá fala muito bem dela, né? Explora muito bem o centenário dela. Aí lá no 8 do ritual, ele fala, né? Continua, que é aviso aos imprudentes, né? Que fala, continuando a questão da magia. Podem levar à loucura os que não estão firmes na base da suprema, absoluta e infalível razão. Podem excitar o sistema nervoso e produzir terríveis e incuráveis doenças. Quantas pessoas a gente não está vendo doente, né? Que às vezes não fala, que frequentam muitos lugares buscando magia. E é o que está acontecendo com muita pessoa. Não, e eu vejo muita pessoa doente ajudando. Tá? Porque assim, ó, o que acontece? Tem o esoterismo, e eu vou ser bem radical no que eu vou dizer, é um para-raio de gente louca, né? Sim, se tu for analisar, muita gente fora que deveria estar tomando remédio psiquiátrico e tudo mais, resolve mergulhar nos estudos do ocultismo. E acha que os remédios controlados, os ansiolíticos, os antipsicóticos e tudo mais, bloqueiam. Eu não vou tomar porque eles bloqueiam a minha mediunidade. Na realidade, não estou bloqueando nada. Na realidade, você não está vendo nada. Porque se bloqueia, é sinal que o que tu estava vendo não era espiritual. Então, assim, esse é um ponto-chave. Jamais deixar de viver o plano material para viver o plano esotérico. A gente tem que trabalhar, a gente tem que comer, a gente tem que viver, a gente tem que interagir, a gente tem que ter vida social, a gente tem que ter tudo. O esoterismo pode andar em paralelo de mão dada, mas a gente não pode largar a vida material para a vida esotérica. Senão daqui a pouco eu estou de pé no chão procurando pelo Henrique Cristo no meio do calçadão aqui da cidade. Então não é por aí, né? A gente tem que viver bem e nunca perder o equilíbrio. E assim, hoje, esses tempos eu até falava para um amigo meu, essa semana eu falei para um amigo meu, tu acha que tal coisa pode ser algum trabalho de magia, alguma demanda, alguma coisa? Aí eu disse para ele, assim,
minha concepção que eu vou dividir com todos. Para tudo e qualquer evento, eu procuro a explicação mais material possível. Depois que eu descartar todas as possibilidades materiais, eu vou para o espiritual. Né? Porque senão a gente não pode fazer o processo contrário. A gente não pode começar a procurar no espiritual para chegar no material. Porque senão a gente vai cair no mundo da luz astral e no mundo da loucura. É isso. Gente, a gente tem até um espectador aqui da Espanha. Lê aí, Gabriel. Estamos saindo do país já, ó. Ó, estamos chiquérrimos. Bom, segundo comentário, ela não está entendendo nada, mas elogiou o português. Mara. Mas obrigado pelo comentário. Olha, a Kátia colocou, tá, pessoal? Ela estava falando da morte mesmo. Então, só pra gente. Ó, Diego, você falando isso aí, esses dias uma consulente veio conversar comigo, e é até conhecida minha. Ela veio falar assim, não, eu queria que você olhasse até com coisa que eu faço isso, que é uma coisa que eu não faço. Porque deve ter alguém fazendo macumba. Porque meu primo bebeu e acidentou. Não tem lógica ele ter acidentado. Aí minha tia tá com problema, não sei o quê. Eu falei assim, mas isso aí não tem nada demais. Ele só tá o universo devolvendo o que ele tá buscando. Ah, mas você tá julgando. Eu falei assim, gente, é tão óbvio. Eu não tô julgando, não precisa de nada para ver isso. As pessoas, eu falei assim, você tá procurando charlatão. Não, eu não sou charlatão. Você tá procurando um culpado para algo óbvio. As pessoas não querem ouvir algo óbvio. E mais, Marina, quando a pessoa, vamos dizer assim, entra nessa vibe de perseguição, de que estão fazendo coisas para elas, ela está criando já uma cadeia para esse caminho. Exato. Inclusive, Eliphas Levi, ele vai pontuar sobre isso, sobre os feitiços, sobre essas pessoas que praticam a dita magia negra. Eles procuram a abertura para conseguir o mau agouro, ou fazer tipos de palavras para atingir. Então, a semente ela só nasce onde tem terra fértil. Então, se a pessoa está procurando, ela está entrando nessa vibração, ela vai atrair o que é correspondente a essa vibração. Então, a pessoa tem que ter muito cuidado. E o que o Frate Diego falou faz todo sentido. É uma questão de causa e efeito. Então, a pessoa também quer ficar procurando razões onde não tem. Ah, o fogo está ficando diferente. É só uma composição da matéria ali, acabou. Não tem nada demais. Ninguém veio trocar a luz do fogo. E série de outras coisas, entendeu? Por que o poste apaga a luz quando eu passo? Apaga porque os vinhos estão tudo bagunçado, cara. Não é porque tu passou. É porque tem que trocar a lâmpada. São coisas assim que as pessoas caçam fenômenos, né? Isso é uma coisa interessante da gente ver. Agora, se tu quer ver uma lâmpada apagar mesmo, aí tem coisa pra fazer, mas não vai apagar, simplesmente apagar. Né? A gente faz. Mas é complicado, assim. E é pra eu dizer, tu quer apagar uma luz? Vai lá no interruptor e aperta o botão. Né? Tu não tem que ficar esperando milagres mágicos para fazer um processo natural. Não dá. Não dá. A gente não pode. Tem um filme que eu adoro, O Todo-Poderoso, para encerrar essa fala. O Todo-Poderoso, Deus fala pro Jim Carrey lá. As pessoas ficam a vida inteira esperando por um milagre. E esquecem que elas são um milagre. Quer um milagre? Seja um milagre. Ponto. É isso. Simples, né? Como não existe sorte, né? Senão, a lei da semeadura. Gente, tem um negócio no capítulo 8 que eu achei muito interessante, que eu acho até válido vocês explicarem sobre isso e tal. O corpo astral nem sempre é o mesmo do corpo terrestre. Por isso que a era futura pode ser hermafrodita, porque Trigueirinho fala isso. Você já ouviu falar? Você já escutou Trigueirinho? Ou não? Não? Escutem depois, é muito bom. Mas o que vocês me falam sobre isso? Isso explica um pouco sobre a homossexualidade também? Olha, Marina, eu lembrei da frase agora, né? Eu evitei pegar ela porque eu acho que a frase final dela ela é autoexplicativa. E, de certa forma, ele dá uma explicação metafísica, mas, ao mesmo tempo, ele embute, de certa forma, um chamado ali. Então, eu acho que seria melhor... Eu não peguei ela aqui no meu rascunho, não. Mas eu achei que ficou um pouco paradoxal o que ele disse. Ele explica, mas, ao mesmo tempo, ele dá uma puxadinha de orelha ali. Então, acho que as pessoas podem dar uma olhada lá nessa frase. Você tá com ela aí? Mas eu acho que situação também, que o Eliphas, ele morreu em 1875, se eu não me engano, né?
Aham. E aí o o que contexto, acontece? Ele né? viveu no século XIX, né? Então ele está habituado com a ciência do século XIX. Não existia trans nessa época, né? Ou pelo menos não se sabia, né, que se existia ou não, né? Ou pelo menos não se Toda a vida declarava assim. existiu, gente. Pode ter até É, existido, mas não se declarava assim, né? Aí o que acontece? Ele vivia numa sociedade extremamente ignorante, né? Não que a nossa não Nem seja poderia ignorante ser também, porque conduzido essa por aqui uma tá mulher, bizarra, né? né? O Já Brasil tá pensou? bizarro, mas ele vivia numa sociedade bem ignorante, o Elifas, né? Ele vivia numa sociedade bem ignorante e o começo do século XX, quase todo o século XX, final ali, aí depois, século XXI, a coisa começa a ficar mais comum. Só que hoje, se tu for analisar, vou dar um exemplo. Olha como repercutiu a propaganda do Polo, que é uma coisa totalmente natural, né? Repercutiu com uma situação bizarra, assim. Ah, porque eu sou cara de família, porque eu acho um absurdo um vídeo de um homem beijando outro homem e tudo mais, e dali a pouco tá assistindo lá no Pantanal o cara em cima da Juma atacando ele tudo. Então, o que acontece? É natural quando é com hétero, quando é com homem não é, né? E eu não sou nenhum ativista nesse sentido. Não sou, não sou. Eu já fui bem mais radical nas minhas opiniões. Eu acho que a velhice me deixou um pouquinho mais sutil, né? Mas o que acontece? A gente vê uma sociedade em que as pessoas têm medo de se vacinar, em que as pessoas acreditam que a Terra é plana, em que as pessoas, enfim, que acreditam que os Illuminati querem chipar as pessoas, como se precisasse, cada imbecil com celular lá, fazendo até check-in de onde está, com medo de ser chipado, né? E são coisas assim, ó, que são absurdas que as pessoas fazem e falam por ignorância e por fanatismo. Mas, aí tem aquela frase lá, é muito difícil libertar um idiota de uma corrente que ele venera, né? E é isso. E eu estou falando no contexto geral, eu não estou falando de Lula, eu não estou falando de Bolsonaro, eu não estou falando de nada, estou falando no contexto geral. O ser humano meu Deus. em si, é sempre importante frisar nessas épocas, né? Porque, pelo amor de Deus. Mas o fato é que as pessoas elas estão presas a fanatismo, e aí entra uma frase do V de Vingança que eu gosto. O V de Vingança que eu gosto. E também o Matrix, né? As pessoas, elas lutariam e morreriam para proteger uma crença que as aprisiona. Esse é o fato. É. As pessoas têm medo de se ver de verdade, né? Esses dias eu A copiei criação uma. do Levi também é católica, né, Marina? Então, o contexto que ele está ali, acho que é meio difícil ele querer polarizar isso também, ou abordar. Entendi. Não, e a contrapartida do corpo físico e do corpo astral é diferente também. Digamos, analisar num viés reencarnatório. Eu tô gordinho, tô com uma pança bem grande hoje, mas daqui a pouco eu posso nascer sarado, daqui a pouco eu posso nascer de outra, sei lá, eu posso nascer mulher, eu posso nascer homem, espírito. Então, é a mesma coisa. Eu acho assim, na perspectiva do que ele está querendo colocar, pelo menos na minha concepção, é algo até simples. Nós estamos, homens e mulheres, porque a matéria precisa, né, se formar nesse sentido. Só é importante ver que o Elifas não tem viés reencarnatório, né? Ele é católico, né? Isso, Salvação ou inferno, né? Mas assim, a luz astral em si, não existe essa questão de sexo, uma vez que sexo é a parte mais material da representação desse, vamos dizer assim, do espírito, da alma, entendeu? Mas ele gostava bastante de sexo, né? Então teve bastante certeza. Quem não gosta? Né? Eu tô tentando achar aqui. Ah, achei aqui, achei. Ó, aí é assim, ó. O corpo astral nem sempre é do mesmo sexo que o corpo terrestre. Isso é, proporções das duas forças, variando da direita para a esquerda, parece muitas das vezes contradizer a organização visível. É o que produz os erros aparentes das paixões humanas. E pode explicar sem as justificar, de modo algum, diante da moral. As singularidades amorosas de Anacreonte ou de Safo. Ou Safo. Não, é exatamente isso que eu imagino, que esse corpo astral ele é composto das duas polaridades. Nós estamos em uma, não significa que a outra foi erradicada. Então, talvez ele faz revista está tentando buscar a explicação dessa questão da representação dessa luz, desse corpo astral no corpo físico, que ele está
como ele veio como masculino ou feminino, mas não significa que foi estipado a outra polaridade dele. Então precisa de fato dessa polaridade. No Banquete de Platão, quem já leu, ele menciona, ele vai falar do amor, né? E ele vai falar de uma alegoria das pelotas, né? Os seres humanos, elas duas pelotas juntas e se separaram. Aí um ficou homem com homem, mulher com mulher e homem com mulher. E tem essa ilustração bastante interessante também, que é colocado lá no banquete. Até porque Às vezes a eu gente acho. pensa... Pode ir, Marina, desculpa, eu só vou te cortar quarta vez. Pode ir. Pode ir, querido. Pode falar, depois eu falo. Pode É ir. porque às vezes a gente pensa que o contexto que ele está falando do sexo também seja o nosso contexto. Porque Não no é capítulo isso. 7, ele fala assim, o amor sexual muitas vezes se produz por um sopro ou por contato. E não é somente pelo contato, e não somente pelo contato da própria pessoa, mas até por meio dos objetos que ela tocou, magnetizou sem saber. Então a gente não está falando de homem com homem, mulher com mulher, ele está falando às vezes até de coisas simples, né? Pegar um objeto magnetizado. Mas foi só foi para instigar um pouco, porque todo o contexto que a gente lê quando o livro é espiritual, tem essa pegada, é igual a carta dos enamorados, por mais que a gente fala disso, porém é o equilíbrio de ambos dentro de si, desse amor dentro de si, desse equilíbrio do homem e mulher. Então, nessa pegada aqui, é nesse sentido também. Não tem nada sexual, como a gente Perfeito. enxerga. É o 8, né, Marina? São as duas serpentes. Aqui, ó, é o controle, né? Aqui nesse de Rider-Waite, né? A carta 8 é a força, né? Esse controle de ambos. Porque o homem é essa força externa, né? Esse querer, o poder e tudo mais. E a mulher é esse interno. Então, há esse equilíbrio dos dois. Aí, eu acho que é isso. Porque para não entrar em outros quesitos. O meu 8 é a justiça com a balança e a espada. Quando eu tinha o mitológico era esse. Aqui é o 11, né? Eu não tô com nenhum deck que tem... eu não tô com nenhum deck aqui que... Eu tenho um de Marcelo antigo, Marcelo astrológico e um outro aqui. Agora, já que você quer polemizar, vamos lá. A gente falou que o 8 é o número do Cristo, né? Do reparador desde o Martinez, o Samartin fala isso, o Levi vai falar também. E às vezes o 888, né? 888 como referência. Agora, o número 8, ele passa a ser esse número da alma, da alma que vai reparar a coisa, né? Posteriormente. Porque na cultura suméria, na cultura egípcia mesmo, ele vai simbolizar deusas femininas, como a Maat e como na Suméria a Inanna. E na mitologia hindu, a deusa Lakshmi, que é representada pela estrela de 8 pontas, aqueles 2 quadrados. Então a gente vê como muda, varia de cultura para cultura, né? O nosso Salvador é o Cristo, né? Mas para eles esse conceito de justiça, de reparação, de compensação de um karma, ele vem por outro aspecto feminino, né? No final das contas também Maria é. Se não fosse a mulher, e aí? A cara do Diego. Né? Pode falar, Gabriel, também. Não, eu vi uma pergunta ali que uma pessoa perguntou se o 8 de espadas tem um significado negativo no tarô. Depende do contexto, eu acho, né? Depende do contexto. Para mim, na maioria das vezes, não. Mas, só para responder ele ali. Mas com relação a gênero, sexo e tal, eu acho que a gente está muito preso à cultura da época que a gente vive, né? Isso é muito importante a gente frisar. E eu vejo assim muitas ordens, né? Colocando regras. Porque o Papus pensava assim, porra, o Papus morreu na Primeira Guerra Mundial, gente. Com todo o respeito ao grande legado do Papus, que é um grande iniciado, mas ele morreu na Primeira Guerra Mundial. Então tu não pode dizer, por exemplo, que a Marina é menos preparada que nós para operar porque ela não tem iode. Assim, coisas que ordens ocidentais dizem muito. O Léo já deve ter ouvido isso em algum lugar, né? As ordens ocidentais dizem muito, porque a mulher, o sacerdócio da mulher é a maternidade. Cara, isso é uma coisa extremamente machista, chega a ser bizarro, né? Parece que a mulher nasceu para ficar em casa cuidando dos filhos enquanto o homem fica brincando de bruxo. Não é isso, né? Então a gente tem que ter consciência que todo ser humano tem um poder criativo e operativo.
E esse equilíbrio mágico, ele é, sim, simbolizado lá nas colunas que o Gabriel citou, assim como também na balança de Maat ali, né? Na balança ali, é aquele equilíbrio, né? O teu coração e a tua obra, eles têm que ser medidos. Bota a pena de um lado, o coração do outro e vê se tu foi bom mesmo. E aí, dependendo do resultado, alguém vem te buscar, né? Então, é por aí. A gente tem que ter um pouquinho mais de humildade e não se sentir superior por ser homem, né? Porque o cara que faz isso, na realidade, não é superior a ninguém, né? Nem a ele mesmo. Então, eu vejo isso muito comum, né? Ah, porque nós não vamos iniciar mulheres, porque elas são luas, elas dispersam e tal. Cara, eu vou te dizer assim, ó. O homem é bicho burro, é bicho otário, e se tu botar uma mulher no meio de um grupo de 8 homens, em 5 minutos ela tá dominando os 8. É, e justamente porque ela tá acostumada a viver com essa contrapartida de estar num mundo diferente, enquanto que o homem já está acostumado a estar com os seus ali, naquele clube do Bolinha, falando as besteiras que fala, Nossa sociedade. naquelas confrarias de WhatsApp, trocando mensagens obscenas e tudo mais, né? É isso que o homem está acostumado. E a mulher, não, a mulher ela está acostumada justamente a ser diminuída na sociedade desde sempre, né? Quando é que a mulher começou a votar? Quando é que a mulher começou a ter espaço? Até hoje não tem, né? Uma mulher falando de política, que absurdo e tal. Cara, assim, ó, é comum a gente ouvir muito isso. É muito. A Se dispersividade chegou das em algum luas. lugar é porque fez alguma coisa. Eu sou mulher, solteira. Vocês devem imaginar o que eu passo. Não é fácil. E para sobrepor isso, estou eu aqui, né? E eu dou graças a Deus. Muito obrigada pela confiança de vocês, de estar sempre comigo aí. E tudo mais. Se fosse eu até que Eliphas Levi, o esqueleto dele está tremendo uma hora dessa, né? Ah, ele já deve ter Ele tá reencarnado feliz, pô. ou tá ocupando outro posto, né? Mas, mas o fato é que a gente tem que tomar muita consciência de saco de batata tem batata. Se tá todo mundo encarnado aqui, a gente tá perdido. Eu não acredito que ninguém. Eu tô no mesmo nível de vibração, por isso eu tô no mesmo plano de percepção. Sim, sim. Nós todos aqui. Nós todos aqui. Vamos continuar. Do centenário, qual outro agora, gente? Eu vou lá pro ritual. O 8 do ritual. O que foi, Diego, que você silenciou? O Gabriel tá calado tem um tempão. Não, acho que a gente pontuou o 7, o 8 da preparação, da prudência sobre essas questões. Se tiver alguma coisa para colocar, a gente conversa, mas aqui para mim já abordamos os temas. Se tiver pergunta aí, o pessoal também, a gente pode responder se tiver alguma coisa para colocar. Aqui não tem pergunta. O pessoal pode perguntar aí, então, né? Que fica interessante também com pergunta, eles dão deixas para nós. Então deixa eu provocar o pessoal. O número 8 relacionado à eternidade, né? E a vida eterna, o equilíbrio entre a vida material e física, ele também é simbolizado no Egito pelo laço de Ísis, por aquele laço egípcio, né? Vermelho. Que acho que é Tete, o Gabriel deve lembrar, é Tete, né? O nome do amuleto egípcio. E atrai, segundo os egípcios, atrai a imortalidade. Agora que... Pronto. Depois o Gabriel vai ver essa live e vai morrer de rir nesse momento. Mas ele tá tão sério. Provoquei ele aqui. Ele abordou algo assim que é aos extremos que a gente passa todos os dias e eu fico muito grata. E se os outros soubessem, a mulher é importante de tudo, mas a gente está aí. Pronto, cheguei no 8. Vamos aqui do ritual. Aquele que se entrega às obras da ciência deve fazer cada dia um exercício moderado, abster-se das vigílias muito prolongadas e seguir um regime são irregular. Deve evitar emanações cadavéricas e a aproximação das águas apodrecidas.
e alimentos em excesso. Deve distrair todos os dias das preocupações mágicas. Aqui a gente estava falando que a pessoa não tem que ficar presa, né, só aquele mundo, por trabalhos que a arte é a indústria do ofício. Uma precaução da qual igualmente nunca devemos esquecer e que nunca é operar quando estivermos doentes. Puxa muita energia, né? É bom falar também de gente que, quando começa a ler, a estudar, dá um sono profundo na pessoa. Por que que isso acontece? Eu acho que... Explicação física. A vista cansa de ler e dorme. É uma, né? É uma. Eu acho que o início da jornada, todo mundo passa por isso, né? Essa sede de descobrir essas coisas, que lê várias coisas, o próprio corpo já eu vou tentar perde. achar no plano físico. A nossa mente é muito irrequieta, a gente está sempre interagindo com cores, com luzes, com tudo. No momento que tu está concentrado numa coisa e a tua mente parou com aquela movimentação dispersiva que ela está acostumada e focou numa coisa só, ela sente aquela falta de movimento, né? E aí te dá essa sensação aí mórfica, né? De adormecimento, né? E até por uma meditação, né? Se nós formos fazer meditação, é muito comum quando a gente está muito agitado no dia, vai fazer meditação, tu dorme como uma beleza, né? Então, é justamente por causa disso, nossa mente é muito irrequieta e a gente não consegue muito focar, né? Mas também existe um processo de despertar também de centros, despertar de forças, despertar de situações que realmente levam a gente a outros estados de consciência que vão fazer com que a gente perceba outras coisas, né? E aí são as duas explicações, tanto a física quanto a espiritual, né? A espiritual realmente é o despertar da consciência. A gente está começando a interagir com planos que não são daqui. E essa interação, ela vai se manifestar principalmente como? Não só na leitura, no adormecimento, mas principalmente, para quem for muito intuitivo, nos sonhos. A pessoa vai ter sonhos simbólicos muito fortes. E vai sonhar com iniciações, ou vai sonhar com símbolos maravilhosos. Tipo um sonho que eu tive uma vez, que eu fui comentar inclusive com um iniciador, que é um sonho que eu estava numa Ferrari subindo uma montanha em espiral, dentro da Ferrari, dirigindo, né? Aí ele disse, tá, mas tu sabe qual que é o logo da Ferrari? O logo da Ferrari é um cavalo. Qual que é o símbolo do cavalo? Assim, tu tem que ter os ganchos para interpretar os símbolos, né? Vou te chamar depois para interpretar meu sonho. Falei lá no grupo, você não falou nada. Mas deve ser coisa boa, hein, mas... Tem que ter o gancho para interpretar os símbolos, mas em síntese é isso, né? E às vezes a gente procura, e eu já vi também, muito iniciador, principalmente iniciador que não gosta de ensinar, ou que não sabe, ou que está preso numa situação ali, que quando o cara sonha um simbolismo que ele não alcança, ele dá um jeito de transformar aquilo ali numa mijada. Aí começa, o Léo sonhou que estava num ritual teúrgico e não sei o quê, tu tá lendo coisa que não é do teu grau, isso tá trazendo coisas que não é do não sei o quê, isso é perigoso, volta a ler aquelas coisas que tu tava lendo, porque senão tu vai se ferrar, tu vai se estourar, e eu não quero estar aqui para ver. Né? E olha, tem muito iniciador assim, que prende o cara na ignorância porque não conseguem chegar no nível de responder as perguntas que o cara tá fazendo. Aí ele sempre tem aquela situação de dar aquele carteiraço de grau para fazer o cara se sentir menor, né? E aí, normalmente, isso vem como um puxão de orelha. Então, normalmente, esse tipo de cara, quando ele vai interpretar um sonho, ele sempre vai puxar a tua orelha. Ele nunca vai te dar o simbolismo quente para te realmente ver o arcano iniciático. Mas agora, iniciador de verdade dá, né? Então, essa é uma diferença bem grande. Ô, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Aí tem essa questão, né? A pessoa ativamente fazer isso. Mas se ela pega uma Marina, um Léo pelo caminho, o passivo não vai aceitar isso na hora, não. Na hora a gente pula. O iniciador desse não rola. Por que tu acha que eu tô senhor de matinista atualmente? Eu quero te fazer uma pergunta. Você falou sobre o casamento no Arcano 7, né, no capítulo 7, e como a gente pode fazer uma analogia da carta 8, né, com a casa 8 da astrologia, que você é tão bom nisso? O Diego né? A astrologia eu arranho um pouquinho, eu tento. Pouco? Eu tento. Gabriel, eles ficam decifrando o mapa astrológico das pessoas. Você não está entendendo? É o dia inteiro isso. Eles pegam o mapa e falam, quem que é esse aqui? E vai. Diego é ótimo, Diego é o melhor.
Eu tento, mas eu tô devagarinho ainda, não sou nenhum João Bidu, né? Sim, Mas, ó, o preto aí. não, mas assim, ó, o que que acontece é, todo simbolismo de letra, ele vai ter um correspondente astrológico, né? De letra e número. Ele vai ter uma correspondente dentro do mapa astral, da realização, né? E são ciclos da vida da gente, né? Tu vai começar lá, por exemplo, no Áries, né? Que rege a casa um. O teu ascendente sempre vai estar em Áries, mas digamos que não tem nenhum ascendente, eu tô falando do mapa direto, então Áries, casa um, Touro, casa 2, Gêmeos, casa 3 e por aí vai. Ele tá gerando um ciclo, né? Ele tá gerando um ciclo que vai terminar lá em Peixes, né? E Peixes é aquele cara bem. É aquele signo bem espiritual, assim, aquele cara que nem tapa a matéria mais, né? É a tua vida, né? Tu começou lá, Ares, firme lá, que nem aquele carneirinho correndo para um lado e para o outro, e tu vai seguindo aquele ciclo da vida, né? Que nem fala lá no Rei Leão. Quando tu chega lá no peixe, você já não quer nada com nada, assim, sabe? Tu já tá distraído. Ah, tu atravessou a rua, que rua e tal. É porque tu tá chegando no final, né? E tem o desenho que eu citei no começo da live, A Espada Era a Lei, é um desenho da Disney, né, que conta a história do Rei Arthur. Tem uma parte desse desenho que o Merlin transforma o Arthur em peixe. E ele se transforma em peixe também. E os dois começam a andar dentro d'água. E aí o Merlin fala, esse é um grande segredo dos magos, a gente pode andar em todos os planos. Eu assistindo com meu filho, eu fui me ligar desse bizu que ele deu ali, depois que meu filho foi assistir pela primeira vez esse desenho. Eu pensei, meu Deus, olha o que o cara está ensinando aqui, que o mago ele pode andar no plano da terra, mas ele também pode andar no ar, porque a gente pode virar um pássaro, a gente pode andar embaixo d'água, né? E eu pensei, mas olha a profundidade do ensinamento desse desenho. Então, eu peço todos os iniciados que procurem esse desenho e assistam, assim como aquele dos pitagóricos do Pato Donald lá, Ó, da proporção geométrica, é muito perfeito. E é a maneira mais fácil de aprender através da cultura. É a maneira mais fácil. Talvez por isso muita gente seja contra a cultura, né? Porque é um meio de libertação. todos os Inclusive, desenhos. ficamos de fazer um. Desculpa, Marina. Agora eu peço para te cortar. Ficamos de fazer uma live sobre as músicas. Lembra? E a Nossa, parte é mesmo. iniciática. Ó, a gente já vai te responder, Catiane, obrigado. Ó, o Sonic 2 mesmo, não sei se vocês assistiu, eu tenho filho homem, o Diego, depois você vai lá, não sei se os meninos pediram para assistir, mas o final, ele tá procurando uma pedra de esmeralda e ela despedaça, são 7 chakras, a cor dos 7 chakras todinho, os 7 planetas, tudo. Cara, é incrível os desenhos. Todo dia eu assisto com o meu menino. E todos têm chaves. A Kátia falou assim, além dessas lives maravilhosas, onde eu posso aprender e a ler, tem algum material, curso, pessoal, que vocês recomendam? Qual o nome do desenho aí, Diego? Tá perguntando aqui. Kátia, o que eu recomendo é correr desses cursinhos esotéricos. Exatamente. Que Tudo tá que uma for febre olhar, esses cursos esotéricos. Aqui a gente não tá para vender curso, nem dar curso. A gente só tá uma conversa. É muito importante que, conforme está aumentando essa sede, né, as pessoas estão mais abertas a essa questão do misticismo, do esoterismo, vira e mexe vem um mago aí querendo vender cursos, querendo vender convite para as ordens, essas coisas todas. Então tem que ficar muito cuidado. É muito importante isso. Aí, aqui no meu Instagram tem inúmeras lives com os meninos, tudo. Com o Gabriel tem inúmeras. Com o Diego também, com o Léo, e entre outras. São todas. Ninguém está querendo vender nada. Se alguém quiser vender curso de identidade, de esoterismo, de iniciação, isso não existe. Não tem como, né? E tem muito material no YouTube também, né? Tem o canal do Gabriel, né? Eu tô começando com o canal lá ainda. Tem as lives aqui no Instagram. Tem o canal sobre astrologia, tem o canal do Henrique também, que ele ficou de fazer live com a gente, mas ainda não deu. Do Henrique Witherspoon. Tá tudo material grátis lá, gratuito no YouTube. E blogs também. Tem o blog do Martinismo, Cura e Caridade também. Ele é historiador. Então tem muita coisa boa lá também. No site da Irmã Nubes Martinista tem muito material para procurar ali também. Na Biblioteca da SCA tem Ciência material de Oculta. astrologia. SCA. Tem muita coisa gratuita, sem precisar pagar.
Eu Sim, posso, sim. depois você me chama no direct que eu te passo alguns livros meus. E sobre o Mas assunto em si da live, todas elas estão salvas. É interessante quem gostar de assistir sempre dar uma lida no livro, ter suas percepções, depois assistir esse bate-papo, que aí vai ter outras percepções, então isso é bacana. Faz tá, parte e também da jornada. ela perguntou ali do tarô para aprender a ler carta. Tem um livro que ensina de uma maneira bem simples a ler carta. O nome do livro é O Tarô dos Boêmios, do Papus, né? Claro, esse livro ele tem um contexto machista também, né? Por quê? Porque ele aborda toda a parte iniciática do tarô, toda a parte iniciática. Ele diz, mas como as mulheres não vão conseguir entender essa parte iniciática, eu vou ensinar elas a ler a sorte com o tarô. E aí ele ensina um método de leitura de cartas com o tarô, nesse livro O Tarô dos Boêmios. Mas peço para as mulheres não se ofendam com o machismo, porque ele viveu ele morreu em 1915, gente. Ele morreu em 1915, então é da cultura da época, não é do gênio dele, né? Mas no livro ele diz, né, ele aborda toda a parte iniciática, e daí no final ele diz assim, agora as mulheres não vão entender essa parte toda, então para elas eu estou ensinando a ler carta através do tarô. E ali, se tu souber pegar esse ensinamento, tu vai conseguir ler a sorte até com um baralho comum desse de canastra. Vai ser bem tranquilo. É um livro que ensina de uma maneira bem fácil, bem prática mesmo. E eu recomendo, não sei se vocês recomendam, a comprar, quem tiver curiosidade com tarô, compra um tarô, comece a estudar. Entendeu? Bacana. A Melissa colocou aqui, viajo com o Naruto, meu filho de 8 anos. Que a gente estava comentando sobre os desenhos e símbolos, né? Naruto, Dragon Ball, tudo fala sobre chakra. Não sei se vocês lembram desse. Shurato, ele morre, ele vai pro céu hindu. E lá no céu hindu ele encontra Vishnu, Shiva. Cavaleiro do Zodíaco. Cavaleiro do Zodíaco, Yu Yu Hakusho, que ele tem que pegar os magos lá, é fantástico. Ele tem muita coisa legal. E o Naruto mesmo, que o meu pequeno ali tá assistindo o Naruto agora também, tá na vibe do Naruto. E a minha filha faz cosplay de Naruto, então ela tá ela faz cosplay daqueles clãs de ninja que tem uma nuvem de símbolo lá, enfim, tem bastante coisa aí. E a arte é uma maneira bem legal de ensinar. Star Wars, que é coisa mais iniciática que Star Wars, sim. Jedi. Conhecer esse simbolismo, a vantagem é essa, que você consegue enxergar essas comunicações. E na verdade, a gente for parar para pensar, o filme, o Conto de Fadas, eles assumiam esse papel de boca a boca. O Conto de Fadas, esses tipos de coisa, servia para alertar, às vezes, a criança de algum perigo, de algum costume. É o que o Frater colocou, a cultura, isso é muito forte. E agora as fábulas foram se transformando em novas artes, né? O próprio cinema. Então a gente consegue ver isso. A gente já comentou aqui em outras lives do filme da Moana, que ela chega numa caverna, ela bate 3 vezes lá, o coisa acende a iluminação e ela tem uma viagem astral ali, verificando que os antepassados eram viajantes. A gente tem 300, com aquela passagem do eremita, o Cheshire vendo Deus, ele entrando na caverna escura, ali de eremitas, todo esse simbolismo. Tem o filme Avatar, que fala sobre a mãe Ewa, tudo está conectado para uma árvore, uma só natureza, um povo com uma consciência mais elevada do que o ser humano ali só pensando no material de destruir a árvore para pegar riqueza. Então o Star Wars é muito rico de simbolismo que a gente pode... É muito bacana. Sabe que tem um seriado que eu recomendo bastante chamado Game of Thrones. Eu adoro Game of Thrones, né? E aí tem um personagem que eu gosto muito chamado Jake Nagar, que é um cara que sem rosto, ele muda de rosto e ele se infiltra no meio das pessoas, né? Pra mim o arquétipo perfeito do iniciado é o Jake. Aí o que acontece? Ele fala tem uma fala dele na terceira ou na quarta temporada que ele diz assim, ó, lá na região tal do país, os caras adoram o deus da água, o deus dos afogados. No outro eles adoram o deus do fogo, no outro eles adoram o deus do sangue, no outro eles adoram o deus da terra, tal. A verdadeira divindade, qual deles é? Aí ele responde, todos eles e nenhum deles. Todos eles têm um aspecto e nenhum deles tem todos. Então esse é um aspecto bem interessante, que todas as religiões elas vão ter o seu conceito de divindades. E qual que está certo? Todas elas.
Qual que tá errada? Todas elas. Todas em algum ponto. Porque o cognoscível vai chegar ao cognoscente sempre de acordo com a capacidade do cognoscente. Ou seja, se eu for querer ensinar o meu filho as leis de planos divinos, eu vou dizer que Deus está lá numa nuvem, o meu pequenininho, em cima de uma nuvem, distribuindo graças e castigos, porque é a maneira que ele vai entender, não é? Eu não vou explicar das árvores da vida, das cefiras e de tudo mais, porque não é o momento para ele estudar isso. É que nem aquele episódio do Chaves, que o seu Madruga vai ensinar ele a jogar boliche. E aí ele, como é que é o jogo de boliche? Ah, o boliche tem uma pista, daí eu pego a bola, passo a pista e derrubo os pinos. Aí o Chaves está imaginando ele correndo com a bola na mão, derrubando árvores. Porque ele não tinha aquele entendimento, aquela imagem preconcebida do jogo de boliche. Essa imagem veio depois, né? Então, para te conseguir entender um símbolo, tu tem primeiro que conhecer o símbolo. E aí você entende. Por isso que quando eu era criança eu não entendia a frase do Mago Merlin, a espada era lei, e hoje eu entendo. Porque os símbolos vão revelando os arquétipos, os sentimentos e as emoções que eles vão distribuir na gente, e aí a gente vai conseguir aproveitar esse ensinamento melhor. Você pulava a amarelinha sem saber que estava brincando de árvore da vida. Ó, e é interessante falar que o primeiro do capítulo 8 do Dogma, ele fala, compreendo Deus como um homem infinito, o homem disse a si mesmo, eu sou o Deus finito. E assim foi feitas as religiões, tem até uma frase que fala sobre isso. Nietzsche fala que não existe nada certo, não existe certo e errado. A questão é só a compreensão. O que é formidável, o homem aceita. E ele se sente pertencente. Essa é a verdade. O nível de aceitação. Gente, tem mais alguma coisa? 2 horas, isso tudo era saudade? Eu acho que era, né? Não sumam, tá? Eu acho que daqui, ó, vamos prometer de 15 até um mês, de 15 dias até um mês, a gente volta falando sobre o capítulo 9 e 10. Correto, gente? Correto. Correto. Então, A tá iniciação. bom. A iniciação. Falar nisso, amanhã eu vou fazer a iniciação. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Parabéns. Amanhã minha iniciação vai ser preparar churrasco e massa para o jantar dos Demolei aqui. Vai ser bem legal também. Top, Gente, top, top. Tô só esperando o Pietro criar a idade já, para ele entrar. Já tem padrinho já. Muito obrigado mais uma vez, gente. Daqui uns dias a gente volta de novo. Diego, daqui uns dias a gente tá junto. Léo, segunda-feira a gente tá junto, né? Na live do Imperador. Gabriel, escolhe um arcano aí para você fazer junto com nós. Na segunda-feira, eu e o Alfredo, tá? Só cair, só cair. Então tá bom. Muito obrigada. A live vai ficar salva e tá no canal do YouTube do Gabriel também, tá, gente? Obrigado, Diego. Obrigado, Gabriel. Obrigado, Léo. E até mais, gente. Tchau, tchau. Boa noite. Valeu. Boa noite para todos vocês. Tchau.